quero rapidamente organizar alguns conceitos. Eu acho que até algumas dúvidas que você possa ter, ou às vezes você ainda não tem, mas vai ter lá na frente, em relação a algumas figuras de linguagem que já vimos. Muitos alunos perguntam, trazem dúvidas, e eu fui juntando algumas. E antes, então, de treinarmos, eu quero trazer para você, eu quero que você anote umas observações finais. Então, são as dúvidas mais comuns que eu vejo em relação à figura de linguagem. Bom, primeiro, é comum que o aluno confunda metáfora com comparação. Bom, então, pelo que já vimos na teoria, são diferentes, embora tenham muito em comum, né? O que elas têm em comum? Então, o ponto em comum é o fato de fazerem uma comparação, uma analogia. Mas qual é a diferença? Como não confundir? A diferença é que na comparação nós temos os elementos, os vocábulos que indicam comparação. Então, na comparação, elementos comparativos. Então, por exemplo, na metáfora eu digo, ela é uma princesa. Isso é uma metáfora, porque eu a estou comparando com uma princesa, mas se eu disser apenas, se eu colocar um como, que é um elemento comparativo, aí deixa de ser metáfora para ser comparação. Então, foco agora nessas pequenas diferenças que vão ajudar você aí a responder as questões, a fazer os exercícios. Então, essa é a primeira diferença. A segunda diferença, e eu não sei se você já estranhou isso lá na teoria, mas muitos alunos perguntam a diferença entre anáfora, que foi uma figura de linguagem que você viu comigo, e o polissíndeto. Bom, primeiro, eu quero que você anote aí o que é polissíndeto, porque quando eu falei das figuras de linguagem, eu não falei dele, do polissíndeto, porque ele não é tão comum nas provas, mas quando se estuda anáfora, é comum se lembrar do polissíndeto. São duas figuras de linguagem. Da anáfora eu falei, polissíndeto não. Então anote aí o que é polissíndeto. Polissíndeto é a repetição da conjunção entre as orações ou entre os termos de uma oração. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui de polissíndeto antes da gente diferenciar. Se eu digo fala e pede e implora, isso é polissíndeto. Eu tenho a repetição do e, a repetição da conjunção. Polissíndeto pode ser com qualquer conjunção, mas nos exemplos que se tem, normalmente é com o e, tá bom? Já a anáfora, então vamos lá. A anáfora você já estudou comigo. Então eu já posso ir direto aqui para o que eles têm em comum. Eles têm em comum o fato de ambos serem uma repetição. E qual é a diferença? Como não confundi-los? A anáfora é a repetição de qualquer palavra ou grupo de palavras ou expressões. Já o polissíndeto é a repetição de conjunção. Então, nós podemos afirmar, inclusive, que todo polissíndeto é um tipo de anáfora, porque é uma repetição. Por isso que nas provas, nas questões, não é comum que as bancas coloquem letra A, anáfora, letra B, polissíndeto. Entendeu? Porque se for um polissíndeto, colocaram numa outra opção
A anáfora, isso pode dar aí ensejo a uma anulação. Porque, repito, o polissíndeto é uma repetição de conjunção. A anáfora é qualquer repetição, normalmente de uma palavra, de uma expressão, também no início da frase, no início do verso. Podemos ser até no meio, mas normalmente é no início. O polissíndeto é repetição de conjunção no início. Então, eu posso afirmar que o polissíndeto é um tipo de anáfora, é um tipo de repetição, mas é uma repetição específica. Tudo bem? Então, não os confunda, mas, repito, não é comum, nunca vi em prova, a banca colocar as duas opções. Quando a resposta é polissíndeto, a banca dar a opção anáfora. Isso pode ser uma tremenda confusão. Olá, vou interromper aqui este vídeo e te fazer um pedido muito especial. Não deixe de se inscrever no meu canal. Você vai ter acesso a mais vídeos como esse e vai ser avisado das aulas gratuitas. Não deixe também de curtir este vídeo. Vamos espalhar conteúdo de alto nível de língua portuguesa aqui no YouTube. Uma outra que eu acho que você também já deve ter se questionado a essa altura dos seus estudos é a diferença entre antítese e... As duas você já viu comigo, as duas figuras de linguagem. E o oxímoro. Bom, para você relembrar, a antítese, ela é oposição. É a oposição entre palavras, grupos de palavras, etc. O oxímoro é um tipo de antítese. Nós podemos afirmar que é. Mas é... Então, vamos lá. É um tipo de antítese. É uma oposição. Escreva isso mesmo. É uma oposição que constitui... algo absurdo, que beira o absurdo mesmo, algo incoerente. Então, o que eles têm em comum é o fato de que, então, em comum, eles indicam uma oposição. A diferença é que o oxímoro é a intensificação da antítese. É uma antítese muito intensa, muito forte. Repito, também não vai ser comum em prova te darem as duas opções, porque isso vai te dar margem a entrar com recurso, né? Mas... imagino que você já tenha tido essa dúvida lá na teoria. Então, por exemplo, você diz assim, vamos lá, a doce amargura do amor. Né? Isso o oxímoro, ele é típico dos poemas. Então, assim, a doce da filosofia, a doce amargura do amor. Existe aí uma antítese, dois termos que se opõem? Sim, doce, amargura. Só que é uma antítese muito... que está no plano das ideias. Que beira mesmo algo absurdo. Como é que uma amargura pode ser doce? Né? Isso é uma antítese muito forte, muito intensa. É um oxímoro. Entendeu? No mais, eu acho que uma outra dúvida que talvez você tenha... não sei se isso rolou com você, mas eu me lembro de que quando eu estudava, eu meio que surtava com essas figuras de linguagem, porque eu achava que tudo tinha cara de... metáfora. Para mim, tudo era metáfora. Então, por exemplo, a metonímia. Lembra? Metonímia, né? Quando você vai dizer... vamos lá, eu li Machado de Assis. Então, para mim, isso não deixa de ser uma metáfora, porque eu estou comparando a obra com o autor. Mas, por que não é metáfora? Já que há uma comparação, né? Então, por que nem tudo é metáfora? Porque essas figuras de linguagem, de fato, e grandes autores dizem isso, de fato, elas têm um pouco de metáfora, todas elas. Então, quando surgir essa dúvida, você fala assim, putz, catacrese, por que não é metáfora? Né? Você fala assim, o
o pé da mesa. Poxa, isso não é um tipo de metáfora? Eu não estou comparando o pé da mesa com os pés de um indivíduo? Poxa, não é um tipo de metáfora? Tá, então, repito, não fique preocupado, porque os grandes autores já dizem que todas as figuras de linguagem nos remetem à metáfora. Só que seriam nomes mais específicos. É como se todas fossem uma linguagem metafórica, mas que tivessem aí nomenclaturas mais específicas.